Bom, meus queridos, então nessa aula nós vamos entender o que são saídas analógicas, tá? E essa parte aqui é o CLP que está enviando comandos para os equipamentos, né? Mas de uma maneira analógica, valores que vão variar, beleza? Muito bem, o que são as saídas analógicas? Antes de a gente começar a entender como programar, configurar, escalonar, né? Vamos entender o que são as saídas analógicas, qual é o uso delas, né? Muito bem, pessoal. As saídas analógicas, elas são usadas. Vou citar dois exemplos aqui, mas tem vários, tá bom? Então, assim, vou citar dois exemplos, que é muito comum, e aí daí você consegue imaginar o resto, né, das aplicações. Olha só, eu tenho um CLP aqui. Esse lado de cá, pessoal, é como se fosse a parte do programa, tá bom? Então, lá na programação mesmo, o ladder que eu vou fazer, suponhamos que nesse programa eu coloque lá, eu tenha lá uma rotina que vai fazer o quê? De acordo com determinada situação, eu vou variar a velocidade de um inversor de frequência. Então, tem um inversor de frequência aqui, tem um motor, esse motor está ligado numa esteira, e aí, se eu quero aumentar, diminuir produção, aumentar a vazão de caixas aqui, eu vario a velocidade do motor. A gente sabe que para poder variar a velocidade do motor, a gente precisa de um driver, né? Que é o inversor de frequência, beleza? Esse inversor de frequência, ele recebe aqui um sinal 4 a 20, tá bom? Pode ser 0 a 20? Pode, depende do inversor. Pode ser 0 a 10? Pode, depende do inversor. Mas ele vai receber um sinal analógico, um sinal elétrico, tá? De maneira analógica aqui, que no caso aqui eu botei 4 a 20. Depende do inversor, pode ser outros valores conforme a gente vai ver. Muito bem. O CLP está enviando isso aqui. Esse sinal aqui é referente a qual faixa? Então, internamente, lá no programa, o CLP ele vai estar enviando esse sinal, essa faixa de sinal, essa variação dentro dessa faixa, referente à variação dentro dessa faixa 0 a 300. Então, lá no programa eu preciso, por exemplo, para determinada coisa acontecer, eu preciso que esse inversor esteja em 150 Hz. Então, ele vai gerar 150 Hz lá, uma memória, né, com esse valor, e aí o CLP vai fazer aqui todo um processamento desse sinal e gerar aqui o sinal equivalente a 150 Hz, tá? Equivalente em miliampere. E aí o inversor recebendo, ele está configurado com essa faixa também. Aqui no inversor eu falei ó, que 4 a 20 significa 0 a 300 Hz. Aí ele vai, recebe essa informação e ajusta a velocidade do motor aqui para 150 Hz. Beleza? Seria uma das aplicações, né? Eu fazer um controle de velocidade em um motor, por exemplo. Poderia ser uma bomba d'água, aqui jogando água e calculando a vazão. Poderia ser várias coisas. No caso aqui, é um inversor ligado no motor numa esteira que está rodando. Tá bom? Então, o que acontece aqui? Ó? Eu tenho meu CLP, né? E aqui, pessoal, eu tenho aqui umas escalas, tá vendo? Ó, essa escala aqui ó, é a unidade de engenharia, 0 a 300 Hz, que o meu CLP lá dentro internamente vai gerar, eu vou trabalhar nessa faixa, 0 a 300 Hz, né? E para o inversor, depende do instrumento, eu vou ter determinadas faixas. Beleza? Aqui no exemplo anterior eu coloquei 4 a 20, mas pode ser 0 a 20, 4 a 20, 0 a 10 volts, 1 a 5 volts, menos 10 a mais 10 volts, né? Não que o inversor tenha menos 10 a mais 10, eu nunca vi. O que eu estou querendo dizer é que dependendo do instrumento aqui, pode ser qualquer uma dessas faixas. Então, mesmo que eu queira 0 a 300 Hz, no caso de um inversor, eu posso ter, por exemplo, ó, eu já vi de 0 a 20, 4 a 20 e 0 a 10 volts. Beleza? Inversores conhecidos no mercado. Mas se for outros instrumentos, talvez for até outra faixa, pode ser também outra faixa de sinal elétrico. Tá bom? De 1 a 5 volts, menos 10 a mais 10. Por isso que está aqui, ó, a faixa, o sinal de saída depende do instrumento. Tanto a faixa quanto o sinal de saída. Depende do instrumento. Né? Então está aqui, ó, depende do instrumento. Certo, pessoal? Então, olha só como é que a analógica, ela é basicamente assim, é a mesma coisa que a entrada analógica, só que diferente, né? Só que o contrário. É a mesma coisa, só que o contrário. Né? A entrada analógica está chegando a informação para o CLP, né? Vem do instrumento lá, depende do instrumento. Já a saída analógica vai sair do CLP e ir para um instrumento. Tá bom? Uma outra aplicação que nós temos aqui ó, é uma válvula de controle. Imagine que eu tenho que fazer um controle aqui nessa tubulação. Pode ser um controle de água, de outro tipo de fluido, pode ser um gás, pode ser ar, pode ser várias coisas, né? Não importa aqui o que eu estou controlando, né? O que importa aqui é o seguinte, eu tenho uma válvula de controle
né? E aqui eu vou controlar a porcentagem de abertura. Imagine que eu tenho uma malha aqui, dependendo da porcentagem de abertura dessa válvula, vai ser a vazão, a variação de vazão. Então, eu quero controlar a vazão através da variação de abertura dessa válvula, né? O gás entra por aqui, o fluido, né? Entra por aqui, passa por aqui e vai embora. Beleza? Quanto menor a porcentagem de abertura, mais fechado a válvula é. Quanto maior a porcentagem de abertura, mais aberta a válvula está. Tá bom? Então, se está mais aberto, maior vazão. Menos aberto ou mais fechado, menor a vazão. Só que isso, pessoal, também depende, tá? Às vezes a pessoa pode ir lá e configurar essa válvula para o seguinte, 0% de abertura. O que é 0% de abertura, pessoal? É totalmente fechado, né? A abertura é 0%, totalmente fechado, mas pode ser o contrário. É 0% de fechamento, ou seja, totalmente aberto. Entendeu? Olha só como é que as coisas podem mudar. Então, no caso aqui dessa válvula, nesse desenho, 0% de abertura significa o quê? Totalmente fechado. Ó, 0 aqui por cento, ó, é fechamento total. Ou seja, 4 mA a válvula vai estar toda fechada. 20 mA é 100% de abertura. Entendeu? Ou 0% de fechamento, né? Então, 20 mA ela vai estar 100% aberto. Pode existir situações que a engenharia pode mudar isso aqui? Pode. 4 mA vai ser totalmente aberto e 20 mA vai ser totalmente fechado. Então, pessoal, essa questão é da válvula de controle, não é do CLP. Tá? Tanto que se você for fazer aqui a configuração do CLP, a saída analógica, você tem que fazer o quê? Você tem que entender lá na instrumentação, né, que é os elementos lá, né, vai entender o que esses instrumentos aqui, como que eles estão configurados. O meu sinal aqui é para abrir a válvula ou é para fechar a válvula? Entendeu? Só um parênteses aqui. Por exemplo, tem válvula, antes do exemplo, normalmente, algumas válvulas, você manda o comando para abrir, e aí ela fecha com a mola, entendeu? Você abre, né? Vence a mola, quando você vai tirando o ar um pouquinho, a mola vai puxando ela de volta e fechando, entendeu? Então, você abre e a mola fecha. Existem válvulas, dependendo do processo, que é o contrário. Você fecha e a mola abre. Tudo depende do processo. Tem processos que, por exemplo, suponhamos que falta um sinal, o cabo do CLP aqui corta. Qual é a situação de segurança? É abrir, para poder não acumular pressão em alguma coisa, para não explodir e tal. É abrir, liberar água, liberar ar, tal, entendeu? Tem situações que é o contrário, ó, para poder, né, não explodir, não acontecer isso, não acontecer aquilo, tem que fechar, tem que segurar aqui antes de passar pela válvula, entendeu? Então a mola fecha. Numa outra segurança, a mola abre a válvula. Isso depende lá da válvula, não depende do CLP. Então, o que vai acontecer? Quando você vai programar, por exemplo, nesse desenho aqui, no caso, 0% de abertura. Então, eu vou mandar um sinal para abrir a válvula. Tá? Aqui está dando a entender que a mola traz ela e fecha. Né? E aí 0 mA, ó, tipo assim, a corrente mínima, né? Nada, eu estou mandando abrir nada. Ela vai estar com 0% de abertura, ou seja, totalmente fechado. 20 mA, né, se eu for oscilando para cima aqui, né, ela vai abrindo essa válvula. Entenderam, pessoal? E lá dentro do programa, eu tenho aqui, ó, eu quero oscilar de 0 a 100% de abertura. Porque 0 a 100% de abertura vai ajustando a minha vazão aqui. Entendeu? E aí, esse programa aqui, nós vamos ter que escalonar ele, processar esse sinal, tratar ele e jogar aqui para a saída, para essa saída aqui gerar essa faixa de acordo com essa faixa aqui de abertura que eu quero da nossa válvula, certo? No caso, a maioria das válvulas, né, que a gente trabalha aí, principalmente válvulas assim para situações muito críticas, robustas, elas trabalham com níveis de corrente, tá? 0 a 20 ou 4 a 20, tá bom? Sendo que o mais usado é 4 a 20, né? Para poder ter aquele fatorzinho do zero vivo, né? Se, por exemplo, cortar um cabo e cair de 4 mA, o CLP detecta, a própria válvula também detecta, né? E aí sabe que o sistema aqui tem um problema, certo, pessoal? Então aqui, por exemplo, eu tenho o meu CLP, né? Eu tenho a faixa aqui, ó, 0 a 100, tá bom? 0 a 100. E essa faixa eu vou ter que converter ela, ó, lá no meu programa. Eu quero que oscila de 0 a 100, tá bom? E aí eu vou ter que converter essa faixa para uma das faixas aqui, dependendo do instrumento também,
tá? Como eu disse, válvula de controle, eu sempre vi válvula de controle, a maioria das válvulas que eu trabalhei era sinal de corrente, tá? Eu não via válvula com sinal de tensão. Pode existir? Pode, mas nunca vi, tá bom? São casos mais raros, né? É difícil você ver isso, a grande maioria é corrente. Essa aqui eu nunca vi, de menos 10 a 10 volts, né? Uma válvula que você trabalha com negativo, tá bom? Mas a gente coloca aqui, por quê? Porque às vezes não é só um sistema de controle, você pode talvez querer enviar um set point, né, um valor de referência. Imagine que queira enviar um valor de referência para um sistema para resfriar a menos 3 graus ou a menos 10 graus. Então você vai precisar de um sinal negativo. Então não é todas as faixas que estão aqui que se aplica a válvula. Assim como nos exemplos anteriores, não é todas as faixas aqui que se aplica a inversor. Cada instrumento tem o seu sinal de entrada. Aí, pessoal, quando nós vamos trabalhar com uma saída analógica, nós temos que usar os mesmos conceitos lá de planejamento das entradas analógicas. Quais? Quando você for especificar um CLP ou um instrumento, um tem que casar com o outro. Se você tem um instrumento que é 4 a 20 ou 0 a 20, a saída tem que também ser 0 a 20. Se tem um instrumento que é 0 a 10, aí a saída também tem que ser 0 a 10. Felipe, como que eu me planejo dessa forma? Depende. Às vezes você já tem todos os instrumentos instalados e vai colocar um CLP novo na planta para automatizar. Então você vai comprar o CLP de acordo com os instrumentos. Se você já tem um CLP e vai automatizar uma determinada parte do processo, aí você analisa quais são os tipos de saídas analógicas que você tem no CLP, né? Ou se você não tiver, quais que você pode colocar para comprar os instrumentos de acordo. Normalmente, né, num projeto de engenharia, nós costumamos comprar as coisas basicamente com os mesmos sinais, entendeu? Se eu for comprar um inversor de frequência, eu vou comprar um inversor de frequência e vou precisar mandar um sinal analógico ali para fazer o controle de velocidade? Tá, então eu vou pedir para o inversor de frequência vir com 0 a 20 mA. Tá bom? Que aí eu posso trabalhar de 0 a 20 ou de 4 a 20. Vou comprar uma válvula agora para poder fazer um controle de vazão. Tem nada a ver com o inversor, é outra malha, tá? Mas vai sair do mesmo CLP. Então eu vou comprar uma válvula que entra 0 a 20, porque eu trabalho com 0 a 20 ou 4 a 20. Ou seja, às vezes num cartão que eu tiver lá, se eu tiver 4 saídas analógicas, né, eu configuro tudo 4 a 20, beleza? E consigo controlar 4 equipamentos diferentes de funções, de partes da planta, mas com o mesmo cartão, né? Faço uma lógica no CLP, dentro do mesmo CLP a gente vai distribuindo ali os controles. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é o que eu tinha para mostrar para vocês, pessoal, o que são as saídas analógicas e quais são as aplicações dela, tá? Então vamos para a próxima aula.